Problema aqui na internet, mas já foi aqui começando a live novamente. Tivemos um problema aqui na internet, mas estamos de volta. Eu tô só esperando o Elias entrar aqui para a gente voltar ao nosso bate-papo. Esperando ele chegar aqui que a gente começa. Infelizmente a primeira parte não teve, tivemos um problema técnico. Vamos retomar a nossa live. Esperando o Elias entrar, a live estava sensacional, tava uma audiência altíssima. Agora eu vou esperar só o Elias chegar aqui. Tá? Já fiz o convite, a gente vai voltar ao nosso bate-papo aqui com o Elias, grande meia do Atlético que fez muito sucesso. Elias, consegue me ouvir agora? Tô te ouvindo aí. Tivemos um problema aqui com a internet, mas agora já resolvido. Antes de você... Pequeno imprevisto aí, mas é normal, né? Infelizmente, a internet, nós tivemos alguns problemas, mas graças a Deus a gente já está de volta. Queria abraçar o pessoal da Pine Menswear, que também nos batizou com essa camiseta, está nos patrocinando. Modelos para você que gosta de andar estiloso. A Pine Menswear é uma boa opção para você da moda masculina. Você pode falar no telefone do Rafael, que é o atendente da Pine Menswear, 985117127, e curta no Instagram Pine Mens. Elias, tinha te perguntado antes do nosso intervalo sobre histórias no bastidores que você viveu com a camisa do Atlético. Você tem alguma engraçada que pode ir ao ar, né? Porque o Márcio disse que ele te ensinou algumas coisas que não pode falar de jeito nenhum, né? Rapaz, a gente tinha muita história engraçada no Atlético, né? Mas dentre elas, eu acho que o Marcão era o cara mais engraçado ali do nosso grupo, que a gente dava muita risada com ele, cara. Até mandar um abraço para ele aqui, o Marcão. É um cara, assim, fantástico, cara, que a gente, pela humildade dele e pelas quebradeiras, né, dele, a gente ria muito, né, nas viagens, nos hotéis, e ele era um cara, assim, que era o nosso motivo de piada no bom sentido, né, cara, porque ele dava as quebradeiras dele, a gente rachava o bico e dava risada. Então, eu tenho umas histórias do Marcão aqui, cara, que tem uma aqui que eu vou contar. A gente no hotel concentrado, né, jantando. Aí acabamos de jantar, fomos servir a sobremesa e tinha lá queijo com goiabada, né, que é Romeu e Julieta. Aí o Marcão vai, pega um pedaço de queijo, goiabada e senta na mesa com a gente, começa a comer. Aí ele vira pra nós e, porra, esse Adão e Eva tá muito gostoso. A gente olhou pra ele, o quê, Marcão? É Romeu e Julieta. Aí ele meteu Adão e Eva. Rapaz, todo mundo rachou o bico de dar risada, cara. Rachou o bico de dar risada. Então, tem umas histórias do Marcão que é fantástica, cara. Ele é muito gente boa. Rafael Deixa eu Cruz mandar um acabou de entrar. abraço para ele mesmo, Elias. Rafael Cruz, que foi o nosso último convidado. Mandar um abraço para ele, um abraço para o Thiago Rômulo, um abraço para o Alain Mineiro, que também está nos assistindo, um abraço para o Ramon, que foi atacante do Vila Nova, que também está nos assistindo, uma grande honra ter audiência. A Helenice Pinheiro, que também está aqui conosco, o Marcelo Luiz, que acabou de entrar. O Rafael Cruz está dizendo que trairagem com o Marcão. Um abraço aí pra galera toda, né? O Alan, o Thiaguinho, o Rafa, que eu tava junto com ele ontem. O Rafa, cara fantástico, né, cara? Que eu tenho uma amizade, assim, legal com ele. O Alan também, o próprio Thiago. E quem mais você falou aí? Que eu esqueci tanta gente que... O Ramon, que jogou no Vila Nova, atacante. Ramon, parceirão também, cara. São pessoas que eu tenho uma admiração, tenho amizade assim, então é muito bom você
você ter essas amizades no meio do futebol, né? Eu acho que a nossa carreira, é lógico que a gente passa por um clube ou outro, mas é importante você se dar bem por onde você passa e graças a Deus é sempre importante você ter boas pessoas, bons amigos ao nosso lado, né? Então, Rafa, o apelido do Rafa, você sabe qual é? Não. Cabeça de anão. Igualzinho um anão, ele, a cabeça dele. Valeu, cabeça de anão, aquele abraço, é fera. Elias, eu queria mudar um pouco o assunto, porque me pediram para me perguntar, com até um amigo que você conhece, que é o Vitor Hugo, que jogou com você na Napolina. Mandar um abraço para ele. Mandar um abraço para o Diogo Marzagão, que também está nos assistindo. Nossa, só os parceiros, Diogo Marzagão, Vitor. Meu compadre Por que também, que tá aqui em que, Goiânia. Meu por que compadre, você o não Gleides, conseguiu? Pode falar, pode. o Gleides também, meu compadre, padrinho da minha filha, um abraço para ele. Inclusive tá até aqui em Goiânia. Por que que o Vila Nova não conseguiu acesso em 2018? Cara, o Vila, a gente tinha um elenco muito bom em 2018, né? A gente brigou praticamente o campeonato inteiro ali, né? Para subir. E alguns jogos decisivos a gente acabou não conquistando as vitórias que a gente precisava, né? E a maioria delas, principalmente em casa. Se eu não me engano, a gente empatou 10 ou 11 jogos em casa, então foram pontos importantes que a gente perdeu e acabou que a gente não conseguiu o tão sonhado acesso, infelizmente. Você acha que o Emerson Maria tem uma parcela grande de culpa nesse não acesso do Vila? Acho que todos nós temos, né? Nós jogadores temos as nossas. A diretoria tem a dela também, a participação de culpa dela. E eu acho que o Hermes Maria, acho que faltou um pouco mais de ousadia, né? Eu acho que ele tinha um esquema de jogo que às vezes ele demorava um pouco para mudar, né? Ofensivamente, ele era um pouco bem retraído, tinha as convicções dele. E esses jogos dentro de casa que a gente precisava vencer, acabou que a gente empatou muito o jogo e eu acho que poderia ter sido um pouco mais ousado, né? Mas futebol é assim, infelizmente as coisas não aconteceram e bola pra frente, né? Eu vou ser sincero para você, é uma opinião minha. Eu acho que ele pode ser. Porque assim, o elenco é bom, igual você disse, o elenco é bom, a diretoria pode ter faltado com algumas coisas, mas eu acho que ele foi um dos principais culpados por Vila não ter conseguido o acesso. Nessa questão de ousadia, teve um jogo, acho que foi contra o Criciúma, o jogo que se o Vila ganha, ele ia para a última rodada com grande chance de subir. O jogo estava 2-2, até você fez o Isso, segundo gol. isso. Ele não mudou o esquema tático e todo mundo, assim, pelo menos da imprensa, estava falando, é a hora de ousar, é a hora que o Vila quiser ir para a Série A, tem que ousar. Mesmo que se tomar tomar o terceiro gol do Criciúma, mas pelo menos o Vila tentou algo diferente do que estava sendo executado durante o campeonato inteiro. Teve partidas, como você disse, 10 empates, teve uns empates que, assim, sinceramente, se tivesse forçado mais um pouco, o Vila poderia ter saído com a vitória com 2 ou 3 mais diferenças, porque os adversários não eram tão qualificados. Era uma Série B que foi muito equilibrada. Eu acho que o único diferencial foi o Fortaleza. O CSA, que começou a ser um time a ser batido, vocês ganharam dele por 2-1 lá na casa deles. E porque usaram, né? Então, você foi bem feliz na sua colocação e foi exatamente isso que eu quis dizer, né? Você citou um jogo aí de exemplo aí, desse do Criciúma, né? Que a gente precisava ganhar, estava num momento decisivo ali, de quinta, sexta posição. Se a gente ganha, vai para quarto, terceiro. E a gente acabou que empatando, que foi um jogo que a gente poderia ter sido ousado, né? E o Hermes acabou que não. Eu acho, a opinião nossa também era essa, né? E nesse jogo, inclusive, eu tinha feito o segundo gol e estava bem confiante na partida e acabei sendo substituído ali.
E eu tava jogando até de falso 9 nesse jogo e acabou que entrando, não sei se foi um volante ou um meia no meu lugar, então ninguém entendeu. Foi essas coisinhas que a gente pedia para que ele fosse um pouco mais ousado, né? Mas ele tem as convicções dele e infelizmente eu acho que, lógico, que atrapalhou um pouco porque a gente poderia ter arriscado um pouco mais, mas o Hermes é um grande treinador, um grande homem, um cara muito sério também. Eu gostei muito de ter trabalhado com ele, mas é lógico que Teimoso. todo mundo tem os seus defeitos, né? Assim como eu tenho os meus também, que as pessoas acham. Mas isso é normal. Mas eu acho que ele é um puta de um cara e um puta de um treinador, apesar dessas situações que a gente está falando. Elias, quais foram os 3 momentos mais felizes e os 3 momentos mais tristes que você passou com a camisa do Atlético? Cara, feliz é. Eu acho que campeão goiano, né, de 2010. Não, primeiro o acesso, né, da B para A de 2009, né? E aquele jogo contra o Juventude lá, um jogo memorável que a gente ganhou de 3-1 e acabou subindo. Depois, em 2010, a gente campeão goiano. Depois aquele jogo do Palmeiras, né, que a gente chegou na semifinal, que foi um jogo histórico, e depois o último jogo lá contra o Vitória. Então foram mais de 3 momentos, né, marcantes que eu tive aqui, cara. E o jogo contra o Palmeiras, que eu fiz 3 gols, e na final do Goiano. Então, foram vários momentos, assim, não foram só 3. Eu tive muitos momentos bons aqui pelo Atlético, graças a Deus. E fui muito feliz mesmo no clube e só sou muito grato a isso, né? Agora, os 3 piores momentos que eu passei, eu acho que o primeiro foi em 2009 que eu tinha acabado de chegar e estava fazendo um puta campeonato goiano e a gente ali chegou na final e o primeiro jogo a gente ganhou na final, né, do Goiás, ganhou o primeiro jogo de 2-1 e a gente ia jogar, esse jogo foi no domingo e o outro jogo era no domingo. Aí quando chegou não me lembro se foi na quarta ou na quinta-feira, no treinamento eu tive uma lesão na posterior, cara, que acabei ficando de fora da final, né? E eu fiquei muito triste. Eu me lembro naquela época que não ter conseguido jogar aquela final, que era um jogo fantástico. O Goiás também tinha um time muito bom, né? Não sei se você lembra, que era o Yarley, o Felipe na frente, Era um time bem Hernando, qualificado, né? Tolói, Júlio César, Vitor, Arley. Então, assim, eu fiquei muito triste de não ter participado daquela final, porque eu estava num momento muito bom e eu teria certeza que. Não sei se a gente seria campeão, mas eu ia ajudar naquela final, eu ia ajudar de alguma forma e infelizmente fiquei de fora. E esse foi o primeiro momento ruim. E o segundo momento ruim, eu acho que foi em 2010, no começo do Brasileiro, que a gente não começou muito bem, zona de rebaixamento e eu tava no banco, né? Coisa normal do futebol, mas só que todo jogo eu ia e chegou num jogo a gente foi jogar contra o Vasco em São Januário, que eu olhei a relação e meu nome não estava nem na relação para a viagem. Então, aquele momento para mim também eu fiquei muito chateado porque 2009 tinha ido muito bem no Atlético, 2010 campeão e não tinha ficado de fora de nenhum jogo pelo Atlético, tendo condições, né? E eu estava em plena condição. E não viajei, e na época o treinador que era o Roberto Fernandes não me deu nem explicação, nada, e foi um momento que eu senti bastante também. E eu acho que o terceiro e pior momento, né, que eu vivi aqui no Atlético com certeza, foi a minha saída em 2012, que a gente já falou aqui, que eu não entendi também, e muitos torcedores e pessoas que eu encontrava na rua, torcedores não só do Atlético, mas do Vila Nova, do Goiás, não entendiam o porquê da minha dispensa, né? Então, aquele momento ali foi um momento muito triste também, porque
O Atlético sempre foi um clube que, como eu falei, eu me entreguei bastante, tinha um carinho especial, era muito feliz e eu acho que esses 3 momentos aí que marcado como pior. Então, passando esse momento que a gente contou um pouco das alegrias, da tristeza, agora eu quero falar sobre os jogadores que você jogou junto na sua carreira. Pode falar sem ser do Atlético, pode falar de todo o momento que você esteve jogando até esse ano. Elias, quais foram os companheiros de posição lá no meio de campo que você mais gostou de jogar? Cara, eu peguei muitos jogadores bons, né? Eu cheguei aqui no Atlético, tinha o Anailson e o Lindomar, 2 craques que, cara, no treino ali era bom demais jogar ao lado deles e também quando jogava contra, né, no coletivo, ou eu tava no time titular ou no time reserva jogava contra, nossa, 2 bons jogadores, Anailson, aí depois tive a felicidade de jogar com o Paulo Baier no Atlético Paranaense, com o Adrianinho na Ponte Preta, que são jogadores assim também com uma qualidade diferenciada muito grande. E agora no Vila também, né, o Alan Mineiro, a gente jogou junto aqui, cara, e o cara também que fantástico, craque também. Então, são esses jogadores aí que eu tive a felicidade de jogar junto. Ah, o Danilo também, né? A gente sabe que as coisas não aconteceram como a gente queria no Vila, mas o Danilo também, nossa, cracaço de bola, como pessoa também, ele é fenômeno. Então, são esses jogadores que eu tenho nas lembranças assim. O Rafael Cruz perguntou quais foram os melhores laterais. Ai, ai, não, o Rafa, com certeza foi um dos melhores que eu joguei na minha carreira. A qualidade dele é fora do normal. Ele me deu alguns passos, alguns cruzamentos aí para gol que tá marcado. Ele tá no meu DVD. Esse dia eu tava assistindo meu DVD e ele tá no meu DVD com alguns passes. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho para minha mãe, para meu pai, que estão assistindo lá também, o pessoal de Minas, minha irmã, minhas irmãs, né, que eu tenho, são 3 irmãs, e o meu irmão também, que foi jogador. A família toda tá assistindo lá em Minas, lá, então não posso esquecer deles, não. Minha sobrinha, meu sobrinho, estão tudo lá assistindo lá e um beijão aí, amo vocês, família, minha esposa também, que não sei se tá dando para ela ver lá, eu falei com ela aqui, mas eu acho que minha esposa que eu amo bastante, né, que minhas filhas, eu tenho 2 filhas, então amo vocês e tamo junto. E, Elias, melhores zagueiros. Olha, teve muitos zagueiros bons que eu joguei, né? Aqui no Atlético, o Jairo, o Gil, 2 feras, né? 2 fenômenos que eu joguei junto aí. Tive a felicidade de jogar com o Thiago Silva lá no Fluminense, né? Foi pouco tempo, mas o cara também, ele é diferente. E aí depois fui pro Atlético Paranaense, o Manuel também, um cara que eu gostei muito, que é um cara muito bom zagueiro, então que eu tô lembrando agora são esses, não sei se tem mais alguém aqui, é que é muita gente que eu joguei junto já que às vezes acaba esquecendo, né? Não tem jeito. Mais de 15 clubes na carreira, às vezes a gente acaba esquecendo. O melhor goleiro eu já suspeito já. Ah, o melhor goleiro foi o Márcio, sem dúvida, né, cara? Eu acho que, pra mim, ele é o maior da história do Atlético, né? Lógico que tem outros nomes aí também, de antigamente, que jogadores que fizeram história, mas para mim eu acho que o Márcio não só é o melhor goleiro que eu já joguei, como é o maior da história do Atlético, na minha opinião. E no ataque você também jogou com jogadores muito bons, né? Marcão, jogou com Viola no Bahia.
no Fluminense, com o Washington Coração Valente, Isso, tem bastante Anselmo, jogadores. O Anselmo eu não joguei, né? Na verdade, eu joguei com ele só no enfrentou. Fortaleza. Não, eu joguei com ele no Fortaleza, né? Eu não cheguei a jogar com ele aqui no Atlético. Mas o Juninho também, né? O Juninho é um atacante muito bom, né? E o Washington lá no Fluminense. Ah, de meia eu esqueci o Conca lá do Fluminense. Eu esqueci ele lá pra você ver. É tanta gente que a gente acaba esquecendo. O Conca é louco, fenômeno. Fenômeno, não é à toa que ele fez o que fez no Fluminense, né? Então são muita gente boa que a gente joga e acaba que esquece um pouco. Os ruins a gente deixa em off, né? É verdade. É melhor não falar essa parte porque é antiético, né? Eu acho que. É chato e também, às vezes o cara é gente boa, né? Só que não tem qualidade. Mas é gente boa, é o cara do bem, né? Mas às vezes também tem muitos jogadores que acham ruim, que é normal, né? O futebol tem dessas coisas, né? E, Elias, melhores treinadores. Você treinou com uma galera boa aí. Eu sei que você citou o René Simões, que te dispensou, mas ele foi seu treinador no Atlético, né? Então, o René é uma história curiosa, porque acabou que ele não quis me utilizar lá no Fluminense, até respeitei na época, eu acho que, cara, eu no começo da minha carreira, eu aprendi muita coisa, né? Às vezes a gente ficava triste, um treinador te dispensa aqui, mas às vezes a gente tem que ver os nossos erros também, né? Eu acho que lá no Fluminense, é lógico que eu tenho minha parcela de culpa também, e eu era solteiro na época, o Rio de Janeiro é um pouco complicado, você sabe, então É igual o gostava, Goiânia. eu gostava de dar uma saidinha aqui, uma saidinha ali, aí isso acabou atrapalhando um pouco. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de reconhecer também quando a gente erra, né? Aí acabou que depois ele veio para o Atlético em 2010, eu estava aqui num momento bom e totalmente mudado, né? Meu estilo de vida, ter conhecido minha esposa e me ajudou muito na minha carreira, na minha vida e também eu estava um pouco mais maduro, então as coisas aconteceram totalmente ao contrário. Eu me dei muito bem com ele, um cara que tem um carinho, me ajudou muito aqui no Atlético, não só eu, como todo o nosso grupo naquela época, né? Então o René é um dos treinadores bons que eu peguei, o próprio Wagner Mancini agora, que trabalhei com ele no Atlético Paranaense também, e o Geninho, então trabalhei com muitos treinadores bons, Vadão também, morreu aí tem acho que uns 3, 4 meses, né, infelizmente, que Deus o tenha. O professor Everton Goiano também, não posso esquecer dele, né? Trabalhei com ele lá no Iporá agora, puta de um cara, gente boa também. Então são vários treinadores bons que eu peguei aí, graças a Deus. E alguns fracos também, né? Esqueci do Jorginho da Ponte Preta, o Jorginho também, que eu trabalhei com ele na Ponte no Figueirense, que a gente acabou chegando na final lá da Sul-Americana, então cara fera também o Jorginho. Dos ruins que você citou, a gente citou um na live aí. Não. Cara, olha, Douglas, eu acho que acho que eu nunca conversei com você pessoalmente, a gente teve pouco contato, eu Uhum. sou um cara muito sincero, quando eu tenho alguma coisa para falar, eu falo, sabe? E eu acho que Hélio dos Anjos e Marcelo Cabo, para mim, foram as maiores decepções da minha carreira, não só como treinadores, como pessoas também. Então, sou um cara muito sincero, muito honesto. Não eu tive problema na minha carreira com poucos treinadores e esses dois, para mim, sinceramente, não só como treinadores, como pessoa, para mim, foram as maiores decepções que eu tive. Até eu entendo, né? Não gosto de ficar entrando muito em polêmica, né? Mas, assim, porque do jeito que o Hélio, que foi noticiado aquela vez que você deixou o Atlético, né? Ficou muito marcado.
pessoal da imprensa pegou bastante no pé. E, assim, até eu ia te perguntar mais a fundo, mas eu vi que o clima estava bom, que a gente estava falando de muita coisa boa, então, assim, eu não gosto de fazer essa questão de ficar lembrando coisas muito ruins, sabe? Porque nosso bate-papo é tranquilo, é agradável, é engraçado. Sim. Mas eu toquei nessa questão do Hélio, porque foi muito marcante aquela saída sua, né? Ídolo da torcida, todo mundo do Atlético gosta muito de você. Né? Meu tio, que é torcedor do Atlético, me viu hoje, estava torcendo, ótima live, adoro o Elias, né? O Vitor Hugo mesmo, que ele é praticamente um irmão para mim, só tem que falar bem de você. Disse que na Napolina você ajudou bastante. Então, assim, eu não gosto de ficar tocando muito nesses temas, né? Porque, assim, é momentos que a gente passa na vida. Eu também, como jornalista, passei com algumas pessoas que eu não gosto. Sinceramente, não gosto de lembrar. Mas essas decepções, eu acho que ajuda a gente a crescer. Ajuda a gente a saber lidar com alguém que, às vezes, quer nos prejudicar. Ou, às vezes, a intenção não é a intenção de prejudicar, mas tem um pensamento muito difícil que não bate com o nosso, né? A gente saber lidar e tentar enfrentar esses momentos difíceis. Eu acho que no futebol, né, ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Eu acho que eu, como jogador, não vou agradar todos os treinadores que eu trabalhar, não vou agradar todos os torcedores dos clubes que eu for. E como também muitas pessoas não me agradaram, mas acho que eu acho que cada um tem os seus defeitos. Mas eu acho que tem uma coisa na nossa vida que a gente tem que ter, a sinceridade e honestidade. Eu acho que na época eu não fiquei chateado de ter sido mandado embora do Atlético. Eu fiquei chateado da maneira que eu fui mandado embora. As pessoas não ter a hombridade, não ter o respeito de chegar em você frente a frente e falar: Elias, a gente vai mandar você embora por isso, por aquilo. Não, aí fica falando por trás e fala, né, vai na imprensa e fala uma coisa, entendeu? Eu acho que isso não é o correto, né? Pelo menos chega e dá uma explicação. Elias, ó, a gente está com problema financeiro, seu salário é muito alto, ou a gente acha que você não está rendendo o suficiente para. Mas não tiveram coragem de chegar e falar um motivo, sabe? Então, isso que eu fiquei mais chateado. Até porque o Hélio, quando assumiu o Atlético naquela época, ele, primeiro dia da apresentação, ele me chamou e falou: pô, você é um cara importante aqui no clube, que eu quero contar, quero que você me ajude também. Eu falei: pô, tô com você. E depois, passado um mês, acontece o que aconteceu. Então, essas coisas falsas do futebol que eu sinceramente não suporto, e por isso que eu falo o que eu acho, né? Eu falei ali do Hélio, falei do Marcelo Cabo, porque tem que ser, eu acho que as pessoas têm que ser verdadeiras, têm que ser corretas, e eles não foram comigo. Então, o Adson também teve uma parcela de culpa, né, na época, mas infelizmente o futebol é assim, a vida é assim, é como você falou, é um aprendizado e a gente tem que seguir em frente. Elias, a gente está perto do fim, né? Queria saber de você. Você encerrou a carreira ainda? Aliás, encerrou a carreira ou continua em ativo, ainda está disposta a voltar, né? Pós-pandemia, você teve alguma proposta ou algo do tipo? Porque eu vi você começou o Campeonato Goiano no Goianese, ano passado saiu do Vila, o Vila também estava com muitos problemas, né? Aí você citou essa questão do Marcelo Cabo, mas como que está a sua carreira profissional nesse momento? Você vai focar mais lá na sua franquia ou ainda está disposto a jogar muito aí no futebol? Cara, eu tô num momento de reflexão, tô pensando bastante, né, o que eu vou fazer na minha carreira, porque essa pandemia eu acho que atrapalhou geral, né? Não foi só o futebol, mas pegou o futebol também, né? Atrapalhou todas as áreas e me atrapalhou bastante também, eu acho, porque pela minha idade também, né? Eu acabei de completar 37 anos e essa parada foi muito ruim para todo mundo, apesar de estar treinando, mas não é o mesmo ritmo, né? De quando você está num clube.
e a gente estava num bom momento lá no Goianésia, a gente já estava praticamente classificado para as finais e acabou que essa pandemia veio e acabou o campeonato e agora voltando, né? Apareceram algumas coisas aí para voltar, mas não apareceu ainda uma coisa interessante, né? Recebi algumas propostas, fiz outras contrapropostas, né? Mas infelizmente ainda não deu certo de acertar com nenhum clube, então vou esperar mais um pouco para ver se vai aparecer alguma coisa legal, se não vou seguir a minha vida em outra situação que seja, né? Tô com algumas coisas aí em mente, fora do futebol, e também eu acho que parando depois pensar outra coisa para o futebol que seja uma coisa que eu vá dar conta de fazer, né? Porque ser jogador e depois você virar treinador ou diretor é bem diferente, né? Apesar de a gente ter o conhecimento, né, como jogador ali, de ter vivido muito tempo, mas quando você vai fazer outra função, né, que seja diretor, treinador, você tem, tem que estudar um pouco para você se capacitar, né? Acho que teve até uma pergunta aí de um torcedor do Atlético aí, se eu aceitaria ser diretor, algum cargo no Atlético, aí vou até responder ele, né? Lógico que aceitaria, mas teria que estudar, né? Me capacitar para ser alguma coisa lá dentro do clube, porque hoje em dia o futebol tá se profissionalizando cada vez mais, né? Então você tem que estudar, porque senão você fica para trás. Você trabalharia de novo com o Adson? Cara, eu não tenho problema com o Adson, na verdade. Eu fiquei chateado com ele, né, nessa situação que ocorreu em 2012, mas é um cara que eu converso com ele às vezes e tenho um carinho e respeito também especial por ele. Acho que tudo que ele fez pelo Atlético também é um cara muito capacitado, um cara, a gente sabe da competência dele. Eu acho que na época eu fiquei muito chateado, muito sentido com ele, mas depois daquilo eu encontrei outras vezes com ele, a gente conversou bastante e então, assim, não tenho um problema com ele não. Então, graças a Deus a gente já conversou outras vezes depois disso e não teria problema algum quanto a isso. Pra gente encerrar, Elias, tem algum tema que eu não mencionei aqui na nossa live que você queria falar? Cara, não tô, não tô lembrando aqui agora, né? Tanta coisa que eu já falei aqui. Não sei se tem algumas perguntas mais aí. Olha lá, o pessoal da roça lá onde eu moro, da Cachoeirinha, mandando pedir um abraço. Um abraço aí, galera. Eu sou lá da roça de Minas, cara. Nasci na roça, meus pais moram na roça. O pessoal tá geral aqui. Pitotinho lá, meu amigo. Agora de assunto, não. Cara, não. Ó, o outro falando se o Kaiser fica lá no Atlético. Então, Elias, quero agradecer você por participar dessa live. Fico muito feliz pelo convite. É, desculpe os problemas que tivemos técnicos, né? Às vezes a internet não colabora muito, a gente tenta dar o nosso jeito. E obrigado por tudo. Obrigado a todo mundo que assistiu a nossa live. Fico muito feliz também pela audiência. Para a gente concluir esse bate-papo, deixa uma última mensagem para todo mundo que assistiu esse grande momento com Elias. Cara, primeiramente agradecer você, Douglas, pelo convite, né, cara? Eu acho que é sempre importante a gente tá falando das histórias que a gente viveu e especialmente pelo Atlético, cara. É um clube que eu até me emociono um pouco em falar porque é um clube que eu fui muito feliz na minha carreira, sabe? E devo muita coisa ao Atlético. Foram 2 anos e meio, mais de 100 jogos.
48 gols, então não é fácil, né? Fazer o que eu fiz aqui no Atlético e eu tenho um orgulho muito grande mesmo de ter vestido essa camisa e tenho um carinho especial dos torcedores até hoje e isso é muito gratificante. Agradecer também minha família, né? Meus pais, minha mãe que estão lá assistindo, minha esposa, meus amigos que mandaram mensagem aqui, que são inúmeros, que tem nem como, desculpa aí de quem eu não falei nome, mas é tanta gente que pede para mandar um abraço e às vezes, o Luciano, meu amigo lá, meu primo lá de Santa Rita, então, fera, então é muita gente, cara, então desculpa aí pro pessoal que não deu para mandar abraço, o pessoal gosta, né, mas infelizmente não dá para falar aqui de todo mundo, que a gente acaba intertindo aqui nos assuntos e acaba que não dando certo. Então, só queria agradecer mesmo e muito obrigado por esse convite aí. Estarei sempre à disposição aí para qualquer coisa de você. Agradeço mesmo de coração. Então, gente, obrigado pela audiência, obrigado, Elias. Quem quiser tomar um açaí, aonde que fica o Fast Açaí do Elias? Fica ali no Bretas, né, do Água Branca ali, atrás do condomínio Alphaville Araguaia. Fica dentro lá do estacionamento do Bretas. Espero que o pessoal aí de Goiânia passe lá. Eu tô sempre lá, mais na parte da noite, assim, entre 6 e 9 horas, eu vou sempre lá, porque primeiro que eu gosto de açaí, né? Eu tomo todo dia, eu e minha esposa. E segundo porque lá eu também passo tempo, encontro torcedores do Atlético, do Vila, do próprio Goiás, que vem falar comigo, então passo meu tempo. E é o melhor açaí de Goiânia, né? Então passe lá que você não vai se arrepender. Um dia você leva sua namorada ou esposa, não sei se você é Tua casado. namorada. Por isso eu até mandar um beijo pra ela que ela tá nos acompanhando aqui, senão eu levo bronca. Tem que mandar, depois você não entra em casa, não. É verdade. Mas obrigado, Elias. Agradeço muito. Agradeço por tudo. Né? E obrigado a você, torcedor, que nos acompanhou. Melhor açaí de Goiânia, lá no Fest Açaí do Elias, lá no setor Água Branca, no estacionamento do Bretas. Isso. Venha conferir. Você vai tomar um açaí gostoso e vai tirar foto com um craque do futebol brasileiro. E esqueci também mandar um abraço para toda a torcida atleticana, né, cara, que participou aí, e os que não participaram também, pelo carinho que sempre tiveram comigo e tem até hoje. Então, um abraço aí para a torcida atleticana. Gente, um abraço. Olha, minha namorada pedindo, me leva para tomar um açaí. Pode deixar. E vai ser lá no açaí do Elias. E Elias, a vaga também está aberta. Se você quiser nos patrocinar, a gente está aceitando patrocinadores. Beleza, vamos conversar isso depois. Gente, fica com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu!